8 gastos imprevisíveis que podem comprometer o orçamento da sua viagem. Oi, eu sou a Dai, trabalho com roteiros de viagens e levo você para conhecer o mundo comigo. Uma viagem requer muito planejamento, especialmente financeiro, e por isso eu listei 8 gastos invisíveis ou imprevisíveis que podem comprometer completamente o orçamento da sua viagem. E também vou dar dicas de como evitar cada um deles. Então já deixa seu like e bora pro vídeo. O primeiro gasto é a taxa de turismo. Em muitas cidades existe uma taxa de turismo por hospedagem que é cobrada por dia e por pessoa, especialmente nas cidades da Europa que são mais antigas, então geralmente vai ter essa taxa e que não está incluso naquele valor total que aparece lá para você no Booking. Vai ter embaixo um aviso falando que você vai precisar ainda pagar aquele valor na acomodação, que muitas vezes isso passa despercebido. O valor gira em torno mais ou menos de 4 a 5 euros por dia por pessoa e muitas vezes devem ser pagos em cash, dinheiro mesmo, vivo em espécie, na hora do check-in. Então, sempre confira no Booking, no hotels.com, onde você fizer a sua reserva de hospedagem, esse valor que vai estar descrito lá em letras miúdas. Uma opção para fugir dessas taxas são o Airbnb, mas na minha opinião, eu sempre acabo preferindo hotéis pela comodidade de ter alguém ali para guardar suas malas caso você precise antes do check-in ou depois do check-in. Também tem um funcionário ali para te orientar qualquer coisa, então para mim, eu sempre acabo preferindo os hotéis independente dessa taxa. Taxas de serviços ou gorjetas de garçom. Em muitos países, essa taxa pode ser muito alta, como por exemplo, eu ouvi dizer que nos Estados Unidos é por volta de 20% a gorjeta. Então, se você não considerar esse valor na sua alimentação lá diária, vai sair do orçamento e muito, porque 20% do valor da sua conta é um valor muito expressivo. Em todo lugar vai existir algum tipo de gorjeta para garçom ou taxa de serviço. Na Itália, por exemplo, existe o coperto, que é o valor por pessoa para você utilizar a mesa, os talheres, o prato daquele restaurante, e varia muito esse valor. Tem restaurantes que é 2 euros por pessoa, tem restaurantes que é 5. Eu já peguei restaurantes de até 6, tá? Então vale a pena colocar esse gasto no seu orçamento diário. E uma forma para fugir disso são as comidas rápidas de ruas, fast foods, aqueles sanduíches, aquelas massas rápidas que vêm numa caixinha ou num pote. Enfim, você pode variar. Uma hora come uma comida rápida, outra hora vai no restaurante que vai ter esse tipo de taxa de serviço. Seguro viagem do cartão de crédito. Isso é muito importante. Muitas pessoas viajam com o seguro do cartão de crédito, inclusive eu, e isso não tem nenhum problema, são seguros muito bons e muito bem aceitos lá fora. Só que tem um grande porém que você precisa levar em consideração. Caso você precise acionar o seguro viagem lá fora, o seguro do cartão funciona como um sistema de reembolso. Primeiro você arca e depois você vai entrar com uma solicitação e você tem um prazo para receber aquele dinheiro de volta. Diferente de outros seguros que já te liberam a verba na hora. Inclusive, vou deixar aqui o link do buscador de seguros que eu sempre utilizo para os meus clientes. Só complementando, você pode sim viajar com o seguro do cartão de crédito, inclusive eu já fiz isso, mas leve em consideração que você precisa ter uma quantia extra de reserva de emergência. Caso você precise acionar esse seguro lá fora, você vai precisar primeiro arcar para depois ser reembolsado. O quarto gasto é o excesso de bagagem. Quando a gente viaja, a gente sempre quer trazer muitas coisas de lá, seja vinho, algum alimento local, algo típico de lá, lembrancinhas de viagens, e isso acaba pesando bastante na nossa mala. Então, se você tiver com 2 pessoas, né, uma dica é distribuindo entre as malas para não passar do peso e sempre passa numa farmácia para dar aquela pesada na mala para ver se está dentro do peso permitido. Porque caso você chegue no aeroporto e dê excesso de bagagem, o valor vai depender muito de cada companhia, mas pode ser um valor muito expressivo para uma viagem que está com o orçamento contado. O quinto gasto é
Multas ao dirigir fora do Brasil. Muitas pessoas vão lá, pedem a sua PID, que é a permissão internacional para dirigir, vão para outro país, alugam o carro e acham que as mesmas normas aqui do Brasil, leis de trânsito, vão valer lá para fora. Mas não, gente, cada país tem as suas normas de trânsito e você precisa ficar atento a isso caso vá dirigir em outro país. Fique atento principalmente a estacionamentos, mesmo que for 5 minutos, se tiver parquímetro, se tiver que pagar estacionamento, pague, nem que for para deixar o carro por 2 minutos, para não correr risco de levar uma multa. Outra coisa que a gente precisa ficar bastante atento são as zonas de tráfego limitado, que geralmente ficam dentro dos centrinhos históricos de cidades mais antigas, que somente carros de moradores, né, que já têm a placa registrada, podem acessar. Se você, por um acaso, acessar essa área, a multa vai automaticamente para você, porque é tudo monitorado por câmera. Então, se você vai dirigir fora, precisa ter bastante atenção, porque essas multas são em dólar, euro, libra ou de acordo com a moeda do país que você está dirigindo. O sexto gasto são taxas bancárias e taxas de conversão. Muitas pessoas acabam não se planejando em guardar a moeda do país que vai viajar um tempo antes e acaba falando assim, vou passar no cartão de crédito. Mas o cartão de crédito tem uma taxa de 6,38% mais o spread bancário. Então, no final, no montante da viagem, vai ser um valor muito expressivo a mais. Então, o que eu sempre indico aqui é que tenha um cartão de conta global, como, por exemplo, da Wise, que eu sempre indico aqui. Inclusive, a Wise podia me patrocinar, né? Porque o tanto que eu falo dela aqui. Mas vamos lá, tem várias outras contas globais. O que eu uso, que eu tenho familiaridade, é da Wise, que eu consigo converter a minha moeda quando a moeda do país em questão que eu vou já está um pouco em baixa, então eu consigo fazer esse planejamento ao longo dos meses. E eu também não preciso levar dinheiro daqui, porque eu posso sacar o dinheiro da Wise lá nos caixas 24 horas. E outra coisa também que precisa ser levada em consideração, mesmo você estando com cartão de conta global, é quantos saques e o valor que você pode sacar dentro do mês, para evitar também que esses saques de dinheiro te gerem taxas bancárias desnecessárias. O sétimo gasto são os passeios comprados na hora. Muitas pessoas não se programam com antecedência e acaba deixando para comprar tudo na hora. E aí você tem dois riscos. Duas possibilidades. Ou você vai ficar sem, ou você vai pagar mais caro por estar comprando na hora. Inclusive, isso aconteceu comigo, só que foi um gasto planejado, que foi o ingresso da London Eye em Londres. Pelo site, com antecedência, estava 29 libras cada ingresso. Só que eu estava com muito medo de comprar e no dia está nublado, porque Londres é uma cidade que sempre estava nublada. Imagina chegar lá em cima e tá tudo nublado. Então, por isso, esse gasto especificamente eu resolvi arriscar e deixar para comprar na hora. Chegou na hora e estava simplesmente 42 libras por pessoa. Tudo bem, né? Pelo menos a gente garantiu que Londres estaria sem nenhuma nuvem e compramos mesmo assim. Não me arrependi, única e exclusivamente por conta disso, porque o tempo é uma coisa muito instável, não tem como a gente prever isso. Mas imagina se eu deixasse para fazer isso em todas as atrações. Aí não ia rolar, né, gente? O valor final do montante seria muito expressivo. E o oitavo gasto que eu listei é estourar o limite diário de internet. Muitas pessoas já têm uma conta aqui no Brasil, seja Vivo, Claro, TIM, que oferecem pacotes que você pode utilizar no exterior. E aí, o limite de dados vai depender de cada país. Alguns países é 1 GB por dia, outros 2. Isso você tem que verificar junto com a sua operadora. Só que quando você está utilizando a sua internet lá no país, não avisa quando esse 1 GB chegou no final. E aí você vai usando, achando que tem internet, achando que o 1 GB não acabou. Quando chega no próximo mês, vem tudo lá na sua fatura. E isso já aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, que no outro mês ela teve que pagar quase R$1.000 de internet a mais, porque ela não sabia que o 1 GB por dia já tinha acabado, não vem nenhum aviso para isso, e foi usando e a conta chegou depois. E por isso que eu sempre viajo com um chip, esses eSIM que a gente compra e utiliza somente para viagem. Muitos oferecem dados ilimitados, eu vou deixar aqui o SIM Premium para vocês, que eu tenho um cupom de 20% de desconto, que oferece dados ilimitados para a Europa e muitos outros lugares, que assim você não precisa ficar se preocupando em quanto de internet que você está gastando no dia, se está chegando no limite, se não está, e se você vai pagar
pagar. Não, é um chip pré-pago que você paga exatamente pelos dias que você vai usar, pela quantidade de dados que tem ilimitado, mas também tem outros pacotes e pronto, sem mais segredos. E é isso, pessoal. Espero que depois desses 8 gastos vocês fiquem bem atentos na hora de planejar sua viagem e tentar correr deles o máximo possível. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, já tiveram algum desses gastos? Porque eu adoro saber histórias de perrengue de viagem também. E se você está com uma viagem marcada, vou deixar o meu site que tem roteiro para várias cidades para você viajar sem nenhum estresse, porque nesses roteiros você vai encontrar o itinerário de cada dia, dicas de restaurantes, hospedagens, como utilizar o transporte público e muito mais. É só clicar aqui, o link também vou deixar na descrição. E se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, encaminha pro seu amigo que tá com uma viagem marcada e você não quer que ele caia nesses gastos e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!